agora no 8º episódio do podcast Fala Coruja. E nessa edição nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto muito particularmente, que é a importância da publicação para o consultor, o profissional. E uma pessoa muito boa para falar sobre isso é o Marcelo Pepe, convidado aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Rafa. Obrigado por me receber aqui no podcast. Com prazer, a gente pode compartilhar algumas histórias e falar um pouquinho sobre essa importância do marketing pessoal, o quanto que uma publicação agrega para a sua imagem de autoridade, né? Seja um palestrante, um profissional, um especialista, ele ter uma publicação, isso apoia, engrandece, dá chancela para aquele profissional. Com certeza. É interessante estarmos aqui nesse momento hoje. Acho que tem bastante tempo que a gente não se encontra. Foi a última vez que você foi lá no café em Juiz de Fora? Ah, foi. Foi, acho que há uns 2 anos já, não? Um ano e pouco. Não, o café só tem 1 ano. Ah, então 1 ano. 1 ano atrás eu fui. Certo. Isso. Foi até com a Marcele, minha filha. Ela desenhou. Foi lá, ela fez o lettering lá, alguma coisa. É interessante disso tudo. Eu acho legal fazer esse retorno e contextualizar para o pessoal que não conhece um pouquinho sobre a nossa jornada dentro desse tema. Ah, isso é importante. Eu trabalhei junto com o Marcelo há muitos anos, não preciso contar tantos para não revelar a minha idade, mas se você assistiu os episódios anteriores, você já sabe. Trabalhei com o Marcelo há bastante tempo e o nosso primeiro projeto relacionado a livros foi o Negócio de Carreira. Negócio de Carreira. Que bom que você trouxe, porque eu não havia trago. Olha. Então, o Negócio de Carreira está aqui, que foi um livro de coautoria com vários profissionais de Juiz de Fora. E isso aconteceu antes mesmo da editora Prensem existir, da Coruja nascer e bater suas asas pelo mundo. Então, eu acho muito significativo nós estarmos aqui hoje falando sobre esse tema, porque é um tema que eu vejo muito, que faz muito sentido dentro da sua carreira, mas também faz muito sentido por toda essa história que a gente construiu nesses livros e também esse processo de você ter, por exemplo, me falado um dia se eu havia visto sobre escrita fantasma. E a partir disso, hoje eu tenho mais de 40 livros escritos por conta de um comentário. Foi. Eu lembro isso até com muito carinho, porque uma coisa muito importante, né? Tanto o que a Rafa está dizendo como o que eu posso afirmar, da mesma forma que ela aprendeu isso, né? O ghostwriter ou o escritor fantasma, da mesma forma também eu aprendi com ela, eu vi na Rafa esse poder, essa autonomia para ser uma escritora e ter até uma editora. Tanto que a gente conversou bastante sobre ISBN, desde aquele início. O que eu consegui fazer no meu livro, que você teve apoio de uma editora, mas eu não tive. Eu procurei por conta própria e fiz tudo, editoração, diagramação, tudo. O que eu pude ensinar para essa jovem talentosa aqui, acho que eu fico com orgulho de poder dizer que ali o que eu pude contribuir de alguma forma, eu me doei o máximo que eu pude para que você também aprendesse um pouquinho daquele universo literário. Ela já tinha o livro, como é que é? O Face Inversa do Amor, foi como a gente se conheceu, a gente participou junto até na Bienal, né? Depois a gente trabalhou junto por um tempo. Então, é muito importante isso, você entender esse universo literário e, às vezes, tirar esses fantasmas. Seus autores, quem está assistindo aqui o podcast, os seus autores muitas vezes ficam assim, mas é muito complexo, editora, aí não sei o quê, noite de autógrafo, é tudo muito complicado. Aí você encontra uma pessoa que te dá a orientação toda. Olha, você tem que seguir esse caminho aqui. Você vai ter um livro. Olha, você vai ter um livro teu, publicado, com teu nome aqui. Isso te dá uma autoridade. E muitas vezes essa autoridade é percebida imediatamente. Quando você chega e diz, como foi esse meu livro, A Venda Antes da Venda. Eu criei esse livro. Foi. Esse livro aqui, que é um livro sobre marketing pessoal e não sobre vendas. Esse livro, ele, por exemplo, serviu como um instrumento, por um lado, para me dar chancela, para abrir portas, para eu ter acesso a lugares onde eu não teria se eu não tivesse um livro publicado, e, ao mesmo tempo, ele era uma fonte de renda, porque a cada palestra que me convidavam, às vezes tem palestras gratuitas, te convidam assim, você poderia dar aqui uma palestra aqui na minha universidade? Aí vão lá, te convidam para um congresso na universidade e não te pagam nada.
é como a gente chama, cama, mesa e banho, né? Te dão, às vezes, o hotel, te dão ali uma refeição e acabou, né? E não te pagam nada. E aí você ter ali um produto para chegar no final da tua palestra e vender, também é um ganho. E a pessoa pode ter esse trabalho em paralelo. Ele não precisa se tornar um escritor, Rafa. Tanto que eu até batia nessa tecla contigo. Né? Você fala, você é escritor. Eu não sou escritor, eu estou escritor. Eu sou um especialista em networking, em comunicação, em oratória e marketing pessoal, mas não um escritor. Não é? Dizer assim, e a sua carreira de escritor? Eu não me vejo assim. Tá? Então, eu não sei como são os outros autores, mas alguns querem, como você, publicar uma dezena de livros. Agora já estou pensando no próximo. Olha aí, que loucura. Sair da dezena. Isso é uma cachaça. Já quer um livro e tal. Mas eu acredito muito nisso, sim, que a gente pode melhorar a nossa imagem, potencializar a nossa imagem com a publicação de um livro. Eu posso ter um canal no YouTube e lá ter meus vídeos? Pode. Mas nada substitui isso aqui, ó. Papelzinho, isso aqui. Eu posso ter um e-book ali, botar no Kindle. Mas nada substitui. E hoje em dia, hein, Rafa? Eu não sabia. O peso do livro, literalmente. Literalmente, o peso na mão, não é? Muda. E hoje, para quem não sabe, né? Vou fazer aqui a divulgação da Perencinha Editora. Para quem não sabe, você não precisa imprimir 1000 livros como eu imprimi. Você imprimiu quantos da Face Inversa do Amor? 1000. A gente não sabia que podia encontrar ali uma gráfica que vai imprimir 50 livros, 100 ou 20 que seja. Você pode começar pequeno, porque é um grande custo a impressão. Existe toda a preparação do livro, todo o aconselhamento que você dá para os teus autores. Claro que existe um investimento ali, mas a impressão do livro é um gargalo. E você não precisa se empilhar com dezenas de caixas, como nós ficamos, né? Isso aqui demorou uns 5 anos para esgotar os 1000 livros que eu imprimi. Esse aqui é o último, tá? Eu não tenho outro. Já está na hora de fazer uma edição atualizada. Inclusive, esse livro aqui, eu estou repaginando ele todo para se chamar Muito Mais que Networking. Que era o conceito inicial, não era? O nome. Mas aí alguns editores me falaram assim, não, networking não vende. Aí eu cedi e escolhi esse tema, né? A venda antes da venda. Mas, olha, resumindo a história, Rafa, eu acredito muito nisso mesmo, que, às vezes, o autor ele está pensando muito assim, eu vou escrever um livro, ele tem que vender, eu tenho que ganhar, a editora vai me pagar só 5%, né? Quando vai para uma editora aí que às vezes dá um quase nada para o autor, porque vai tudo para a livraria, vai para a editora, vai para todo mundo e o autor fica com uma raspinha. O autor pode pensar diferente, ele pode ter um percentual maior do seu livro e ele não imaginar que o livro tem que gerar dinheiro ali da venda, da noite de autógrafo, do que quer que seja, mas ele imaginar que o livro é uma ferramenta de marketing pessoal. É como um cartão de visitas que você manda imprimir e você entrega aquele cartão. E o livro ele equivale a isso. Ele vai te abrir portas. E muitas vezes, claro que você pode, sim, como eu já vendi livros para pessoas que eu não eram pessoas que me conheciam. Eu botei lá o livro no meu site e tal, e pessoas compraram. Então, já pus em livraria também que pessoas folhearam o livro e compraram. Isso também acontece. Mas não precisa ser o objetivo principal. Dependendo do trabalho do autor, ele pode muito bem estar apresentando palestras e, ao terminar a palestra, ele vender o livro. Ele pode ter um site relevante, um blog, ou um canal no YouTube, ou um perfil no Instagram, e vender o seu livro. Ele não precisa seguir o roteiro normal de editoras grandes, de, eu tenho que botar o livro aqui, cada vez menos, né, Rafa? É o grande estereótipo o arquétipo do escritor. Do escritor. O livro tem que ir para lá e tem que vender e tem que ser um sucesso dessa forma. Né? A gente pode pensar diferente nesse aspecto. O sucesso de um livro é a transformação que ele causa no leitor. Sim. Então, que transformação um consultor pode causar na mente de um leitor? Eu acredito que, diante de tudo que você disse, o livro é como se realmente fosse uma chave para abrir portas que, de outro modo, seriam bloqueadas. Quando você vai ser convidado para uma entrevista, quando você vai ser convidado, inclusive, para dar uma palestra, quando você chega em um grupo de networking e você
chega com um livro, o peso, novamente, o peso literalmente do livro é muito diferente em relação ao consultor que ainda não tem isso materializado. Faz parte do seu currículo. Isso. Ele passa a colocar naquele currículo, naquele resumo do palestrante ou do convidado ou de alguém que está se apresentando, fala, autor dos livros, tal, tal e tal, tal e tal. Às vezes tem a ver com o tema que você vai apresentar e aí você coloca autor do livro A Venda Antes da Venda. Um guia de networking e marketing pessoal. O que acontece? A pessoa diz, poxa, ele é um autor. É aquela história do arquétipo do escritor. Pô, essa pessoa é tão boa que ela escreveu um livro. E muitas vezes eu convivo com alguns autores que dizem assim, meu Deus, eu mal consigo escrever 2 páginas. Aí eu digo, se você escrever 2 páginas, multiplique isso por 100 e você vai ter 200. Então, é possível. Agora, é claro que você não vai, com a tua assistência, ou como ghostwriter, ou como coaching, né, literário, das 2 formas você vai poder orientar a pessoa a seguir um trilho. Esse livro, por exemplo, como é que eu escrevi? Eu fiz todo o esqueleto dele e os capítulos estavam vazios. Aí eu fui preenchendo, porque é um livro de referência. Isso. Não é um romance. Romance, talvez, tem gente que escreve de trás para frente, tem gente que escreve na sequência. Eu não sei, eu não entendo dessa escrita criativa. Mas os livros de referência, que é onde eu me coloco como técnico, como especialista, livros de referência podem ser escritos no meio, no início, no final. Você vai preenchendo os capítulos à medida que você retém conhecimento. As pessoas assustam. Esse é o problema, acho que de tudo isso que você falou. Elas olham um livro e elas assustam com a possibilidade de precisar escrever tudo isso. Porém, como você disse, o livro é o resultado de vários capítulos. Então, Sim. Você pode escrever em cada momento que você tiver mais afinidade sobre o tema, sobre aquele assunto. E você falou uma palavra interessante também, que é referência. Um diferencial que o autor pode ter é ser citado. Então, ele literalmente se transforma em uma referência. Então, a partir do momento que você se torna um autor, você é uma referência. Eu brinco com isso porque eu citei você no meu TCC e eu me citei no meu TCC, segundo o Rabelo, porque em TCC você não pode falar as suas próprias palavras. Mas se você tiver um livro publicado, você está referenciando um autor. Então, é uma forma de você transmitir o seu pensamento, mas de uma forma referenciada. E essa palavra é muito forte, quando você diz Marcelo Pepe é referência em comunicação. Eu estou com esse negócio do peso em mente, mas o peso da palavra referência é muito grande. Sim. Então, a partir do momento que você se tornou um autor, você se tornou uma referência. Isso é forte. Todos os consultores que têm um conteúdo realmente de valor, eles precisam pensar em ter um livro como uma ferramenta para que faça essa construção. Porque é uma oportunidade de diálogo com a assistência dele, tanto em uma palestra, como você disse, nas vendas. É uma forma que o palestrante ou o consultor tem de continuar influenciando aquela pessoa, mesmo não estando lado a lado com ela. Sim. E, às vezes, é uma frase que aquele consultor falou que vai mudar toda a jornada. Uma pergunta, como você me disse, você já pensou em trabalhar com isso? E aquilo mudou toda a trajetória, digamos, da minha vida. E se você analisar várias histórias de pessoas que encontraram seus propósitos, nem sempre a gente encontra o propósito procurando ele. Ele surge nas condições que você se permite ouvir outras pessoas ou se permite ler um livro. Então, eu acredito que é um grande diferencial e muda muito, sabe? Quando você... Esse livro aqui é engraçado que ele tem uma dinâmica, os dois, que a pessoa pode pensar em alguma coisa e abrir. Eu vou abrir numa página específica, não sei o que vai sair, não me responsabilizo. Mas eu falo que as pessoas podem fechar o olho, pensar em alguma coisa e abrir. E, geralmente, a pessoa cai numa página que faz sentido para ela. Eu não sei o que está escrito. Você está curioso? As despedidas são mais sinceras que os encontros e reencontros, Ale. Intenso. Algumas vezes as pessoas já pegaram esse livro, abriram numa página. É um reencontro. É um reencontro. Que bom que é sincero. Algumas pessoas já pegaram esse livro,
fizeram essa dinâmica, começaram a chorar e uma pessoa jogou o livro longe. Eu falei, pode chorar, só não joga meu livro longe. Mas... Não queime. Não queime. Mas porque é possível você realmente transformar uma pessoa com poucas palavras, se você escrever realmente com veracidade daquilo que você sente. O Paulo Cretley, que ele... Eu não sei se ele é CEO da Franklin Covey em São Paulo, mas ele é o líder lá, o diretor da Franklin Covey, e ele publicou um livro chamado Figuras de Transição. Figuras de Transição. E ele disse que nós todos somos figuras de transição nas vidas das outras pessoas. E, às vezes, uma palavra que nós não temos toda a condição possível de estar diante de todas as pessoas. Mas, por exemplo, através do livro, eu tive acesso a muitas pessoas, ou muitas pessoas tiveram acesso ao meu pensamento. E o meu canal do YouTube também. No meu canal do YouTube, já tive milhões de acessos, então alguns vídeos ali têm mais de 1 milhão de acessos. Aí você imagina quantas pessoas foram influenciadas. E eu recebo comentários de gente até que me emociona, de dizer assim que, olha, salvou a minha apresentação do TCC. Ah, esse teu vídeo mudou minha forma de me comunicar. Isso é quem escreve, quem ainda vai se digna a escrever um comentário, fora os que dizem, não vou escrever. Não tem essa coragem. Quantos que leram seu livro e não mandaram um feedback para você, não te marcaram no Instagram, não comentaram nada, mas você saiba que mudou a vida de um monte de gente. E a gente tem que ter isso em mente. E, às vezes, você está... É o que alguns dizem assim, você não publicar um livro é um egoísmo, porque vai para o cemitério tudo aquilo embora e você podia ter deixado alguma coisa. Né? Você está perdendo a oportunidade de compartilhar com alguém que pode precisar ouvir aquilo que você tem a dizer. E aí, através de um livro, é uma bela porta de entrada. Eu costumo dizer que, na verdade, as ideias, elas já existem ao entorno da nossa mente e da mente de todas as pessoas. Elas estão, de certa forma, disponíveis para qualquer pessoa que queira acessar e transmitir isso para que um terceiro, digamos assim, possa obtê-las. Então, eu falei anteriormente no outro episódio sobre a diferença de dom e como eu enxergo o dom, que, na verdade, na minha visão, é uma predisposição. Uma facilidade que você tem para desenvolver. Então, a escrita é dessa forma. É uma predisposição, uma facilidade a escrever. Mas todas as pessoas têm uma boa história para contar. A diferença é que nem todo mundo sabe como. Só que hoje em dia nós temos muitos recursos que podem auxiliar nesse processo. Uma pessoa ela pode passar por um serviço de consultoria se ela quiser, por exemplo, desenvolver a escrita e evoluir para mais livros. Ou se ela tem um objetivo pontual, ela pode fazer um trabalho de escrita fantasma porque ela já tem aquele objetivo centrado e ela não pode perder tempo, por exemplo, aguardando uma publicação. Já trabalhei em muitos livros de escrita fantasma, em que são publicações encomendadas, tem um prazo, a pessoa não tem tempo para desenvolver aquilo, ou ela tem alguma dificuldade cognitiva para desenvolver aquele material. Então, é aceitável. É aceitável, né? Não é todo mundo que sabe pilotar um avião. Por isso que você diz, você sabe, é muito melhor eu te contratar para pilotar o meu avião, se eu tiver um avião, do que eu tentar ali, passar por todo o treinamento na ANAC, ter toda aquela coisa para poder ter um brevet para pilotar meu avião. Às vezes o que eu preciso é só contratar alguém que faça aquilo para mim. Não é o meu dia a dia, não é o meu métier. Né? É literalmente um transporte, um método para chegar a um fim. Então, além da consultoria, escrita fantasma, a sua própria capacidade de pesquisar a respeito, de ir atrás, ela te torna capaz de escrever um livro. O que as pessoas têm, no final das contas, é preguiça. Preguiça de escrever ou de procurar meios para que isso se torne possível. Mas tem um negócio que eu conversava aqui sobre bloqueios emocionais. Também. Isso também é algo que afeta muitas decisões na nossa vida que não são tomadas. A gente acha que é preguiça, a gente acha que é incapacidade, dificuldade cognitiva. Aí você faz 10, 20 cursos de escrita criativa, de consultoria literária e tudo. Mas não sai. Precisa que alguém pegue você pela mão e te ajude e leve você até o destino. Não sai por quê? Por causa do bloqueio emocional. Ele tem um julgamento, autoimagem, traição, medo do fracasso, medo de contrair dívidas. A pessoa tem muitos medos. E, às vezes, por esses medos, ela vai arrumando desculpas. É que eu não tenho tempo. Isso. Que é difícil escrever um livro. Mas, na verdade, ela tem medo até do sucesso.
Medo até do medo. As pessoas têm medo do medo, medo de sentir medo ao publicar um livro. A gente tem que entender isso. O teu papel, Rafa... Impostor também. Se sentir um impostor. Síndrome do impostor. O teu papel nessa tarefa, assim como eu treino oratória, como eu sou instrutor de oratória, o teu papel não é dizer... não, mas é fácil. Olha, eu já escrevi 20 livros. É fácil. Não é. A pessoa nem quer ouvir isso. Porque ela se sente mais incompetente ainda. É um pouco de um processo de empatia, de dizer, eu sei o quanto isso é difícil para você, mas eu estou aqui exatamente para te apoiar. E aí a pessoa vai ver tudo que falta, ela diz, não acredito que eu consegui fazer isso, nem consigo imaginar que fui eu que escrevi isso. E é maravilhoso, né? É libertador. É o que acontece muitas vezes no processo, essa questão que nós conversamos sobre olhar o livro como uma unidade e não como um processo. Se a pessoa olhar o livro como uma unidade, fica muito inalcançável, por N fatores, como você disse, bloqueios, preguiça, impostor, esse sentimento de eu não sou capaz. É uma escadaria de 200 degraus que se você tentar pular do primeiro até o 200º, caramba, agora já não sei mais o ordinal de 200, né? Deve ser do 100º, sei lá. Vai pular, era melhor ter só 100, né? Porque aí virava 100º, ficava mais fácil. Mas aí você vai pular do primeiro para o 100º degrau, é impossível. Você olha e diz, inalcançável. Mas se você... Como o Godry, uma vez na palestra dele, ele falou, né? O cara que inventou a escada é um gênio, porque você percebe que subiu um degrau, você já está mais próximo do segundo. Subiu o segundo, já está mais próximo do terceiro. E quando você vai ver, está no 10º degrau ou no 100º. Mas tudo começa de um processo, como você falou. E não olhar para essa unidade do livro e ela fica inalcançável, realmente. É uma construção. Você não... Hoje em dia tem casas que chegam prontas, mas uma construção você não espera que da noite para o dia tudo vai estar pronto. Então o livro ele também é essa construção. Só que quando você vai olhando as coisas por partes, elas se tornam mais fáceis de se visualizar por inteiro. Um pouquinho daquela questão, se você fizer 1% todos os dias, em 100 dias você alcança o 100% que você espera. Mas se você sempre negligenciar esse 1%, aí realmente ele acaba se tornando uma coisa muito difícil de ser alcançada, porque você vai acumulando coisas para um momento rápido. Então, é importante pensar nessa progressão. Principalmente para o consultor. O consultor, ele geralmente está envolvido com milhões de atividades ao mesmo tempo e acaba postergando aquele sonho que ele tem, porque o livro parece ser algo que demanda muito, muito, muito tempo e energia. Mas uma energia organizada flui muito facilmente. Ter uma boa assistência é importante, não é? Para que você alcance esse resultado. Como uma autoescola, ninguém vai entrar num carro e vai, aprende aí sozinho. Não. Tem alguém que vai primeiro ensinar a mudar a marcha, tal, fazer as coisas, até que você comece a andar de carro pelas ruas. Isso. E o livro é um pouco isso, né? Engraçado, porque o instrutor da autoescola vai te ensinar os padrões, as coisas certas ao dirigir. Só que você vai acabar tendo a sua própria experiência dirigindo e vai criar seus próprios vícios. E na escrita é o que acontece. Você é orientado e você acaba criando vícios, às vezes parece um termo pesado, mas você cria a sua própria linguagem. Por mais que você tenha uma orientação, você sabe o caminho, qual que é a técnica, mas você cria a sua própria voz. E essa é a beleza de você estudar sobre escrita. Encontrar uma voz que você não sabia que existia. Isso é bonito. E essa voz vem de outras formas. Não necessariamente escrevendo como aquele estereótipo do escritor que tem um gato, toma vinho e fica escrevendo, chorando, com óculos. Então, não é esse estereótipo. Cada pessoa tem uma forma diferente de escrever. Pode ser que você se inspire, por exemplo, alguém que trabalha com comunicação, consultor de comunicação, pela fala. Então, por que não gravar áudio sobre o conteúdo que você quer fazer naquele capítulo? Eu sou uma pessoa mais visual. Por que não desenhar aquele capítulo antes de escrever? Então, nós criamos autossabotagens simplesmente porque não identificamos nossa melhor forma de aprender. Que é o que acontece na escola. A criança ela é incentivada à matemática e ao português, e se ela não aprende dessa forma, ela é tida como burra ou ignorante. Mas, às vezes, a criança tem um outro modo de aprender. Forma de aprender e outras potencialidades, né? Não são exploradas. Atribuem a Einstein aquela frase, né? Se você julgasse um peixe pela habilidade de subir em árvores, ele estaria frustrado a vida toda, né? Coitado do peixe. E muitas pessoas são peixes, no final das contas. Quem dera ter um peixe. Pois é. Então, acho que
trouxemos alguns insights para os consultores. Eu acredito que você pode contribuir agora com uma palavra final do que você acha sobre o tema, também falando um pouquinho sobre o seu livro, os seus projetos e o que você quiser falar. Não, Quiser cantar também, terminar o podcast. Eu tô com a voz assim, desse jeito, não vou cantar, não consigo cantar. Só por causa disso, tá? Não é isso. Nenhum problema de incapacidade de cantar, não. Sou super desafinado, não canto nada. Mas olha, eu acho importante sim, para quem é autor ou quem deseja ser autor, que busque realmente ter um trabalho publicado. Isso eu falo por mim, me abriu muitas portas. Quando eu sonhava em ter o meu livro, isso desde 2011, mais ou menos, que eu sonhava em ter uma publicação minha, eu pensava aquilo tão longe, tão difícil, e até que eu publiquei, né, com muito esforço, consegui colocar para fora, e o resultado que eu tive foi fantástico. Da mesma forma, o meu canal no YouTube, eu comecei lá em 2013, um canalzinho modesto e tal. Hoje já estou com 81 mil inscritos, né? Hoje, 81 mil inscritos no canal. Está chegando aos 100 mil para ganhar minha plaquinha. Mas olha que coisa bacana, quantas pessoas você alcançou. E eu gostaria de deixar uma frase que eu tenho utilizado muito, que o teu relacionamento, a tua informação, o teu conhecimento vai fazer com que o teu nome chegue aonde as tuas pernas não alcançam. Isso é algo que você tem que ter em mente. Se eu fico aqui tendo que encontrar com as pessoas para tentar fechar negócios, tentar ser conhecido, se eu coloco o meu conhecimento, seja na rede social, seja nos livros, num e-book, num audiolivro, no processo que for, mas se o meu conhecimento está indo, o meu nome vai chegar a lugares que as minhas pernas não pisaram, meus pés não pisaram. E eu vi isso na prática, na minha vida, o quanto que, de repente, pessoas lá de Angola que me procuram, de Portugal, né, como me deu até a oportunidade de morar lá um tempo, como é que, de repente, o teu nome está chegando em lugares que você nem imaginava que chegaria. Faça a sua propaganda, faça o seu marketing pessoal. Eu achei muito incrível isso que você falou, me inspirou nesse momento. Então, eu quero que você se pergunte nesse momento aonde você poderia estar se você tivesse um livro. Você falou sobre o conhecimento, ser lembrado em lugares onde nós não estamos presentes fisicamente, e é isso que um livro te dá. Ele viaja por você, literalmente. Você citou outros países, isso acontece, então, em outros países, mas às vezes pode viajar até para o seu vizinho, que não te dá bom dia, mas pode ler um livro seu, e de alguma forma, aquele livro causar uma identificação que cause uma transformação na vida dele. Então, seja você consultor, profissional do marketing ou de qualquer área da vida, ou simplesmente alguém interessado no contexto da escrita, gostaria de deixar essa reflexão. Pense um pouquinho sobre aquela história que você tem guardada. Como que ela poderia tocar? Por exemplo, a sua criança interior, se você tivesse lido aquilo que você tem para ensinar. Pensando sobre isso, eu gostaria de fechar agora o nosso podcast e te convidar a assistir os nossos outros episódios e também o próximo episódio, que também será aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua atenção e muito obrigada, Marcelo, por estar aqui comigo hoje. Obrigado, do fundo do coração. Tenho muito orgulho da tua trajetória, tá? E quero te dar os parabéns. Obrigado por fazer parte dela. Obrigado.